Romanos 8,12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne é a nossa vontade, os prazeres, o pecado, a cobiça, desejos, fantasias, mentiras, egoísmo, etc. e tal. Carne é tudo aquilo que o pecado apresenta como sugestão, desejos e vontades, que contrariam a de Deus. Porque se viver de segundo a carne, segundo o pecado, caminhais para o quê? Para a morte. Essa morte não é física, a morte é eterna, porque o salário do pecado é a morte. Pois bem, mas se pelo Espírito Santo, pelas coisas do Espírito, pela mente, como a gente acabou de ouvir, ocupada com as coisas de quem? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Uma observação. Você observa que aqui diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mas, se caminhais na carne, porque viver segundo a carne, caminhais para a morte. Então, o pecado que está ligado à carne, sempre vai ser sugerido pelo diabo. É o chocalho. Ele sempre vai oferecer. Sempre. Veja que tem duas guerras que nós temos que vencer. A primeira guerra, a primeira luta é para nós vencermos o pecado, nos limparmos diante de quem? E recebermos o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o selo. De repente você já deve ter visto aí fora determinadas empresas que elas trazem um controle de qualidade. E quando elas querem dizer que aquele estabelecimento ou aquele produto é 100% confiável ou é 100% bom, para que a pessoa se sinta segura em comprar ou frequentar aquele determinado lugar, eles dão um selo de garantia, ou eles dão um certificado de que aquele estabelecimento está dentro dos padrões, ou que aquele produto está dentro dos padrões. O mesmo Deus faz. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, Deus está dizendo o seguinte: ela está dentro dos meus padrões. Eu marquei ela porque ela realmente é 100% nascida de mim. Os pensamentos dela são meus, a vontade dela é a minha, os caminhos dela são o quê? Os meus. Ela realmente reflete a imagem de quem? Do Senhor. Ela é a minha imagem e a minha semelhança. E eu vou marcar ela com o selo, que é o Espírito Santo. Aquele selo, o Espírito de Deus, comprova que aquela pessoa se entregou, ela venceu o seu eu, ela venceu suas fraquezas, ela se guardou, ela manteve comunhão com quem? Com Deus. Então ela venceu. Ela venceu o maior inimigo dela. Quem é? Ela própria. Hoje, ela goza de novidade, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é guiada, ela é dirigida, a mente muda, o comportamento muda. Falamos sobre isso semana passada. Ela é o sal, ela é o perfume e ela é o quê? A luz. É aquela pessoa agradável. É aquela pessoa que aonde ela está, ela mostra Deus no seu comportamento, na sua fé, nas suas atitudes, na sua reação, porque nem sempre a ação mostra Deus, a reação também. A reação diante de uma injustiça, diante de uma perda, diante de um dia mau. A Bíblia diz em Efésios 6, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Tem gente que quando tem o dia mau dela, ela não resiste. Infelizmente, ela perde o equilíbrio, ela perde a cabeça, ela perde a fé. E ela diz, mas eu não sou de ferro.
Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Ah, mas ninguém aguenta. Mas a palavra de Deus garante, e nós temos exemplo disso, que quando você recebe o selo do Espírito, que é o próprio Deus dentro de você, você está pronto para resistir qualquer dia mal. Porque a nossa ação, ela reflete a fé. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Quem abre a boca para dizer que não dá, porque dentro de você Deus está. Como é que pode Deus estar dentro de mim? Eu estou dizendo que eu não vou conseguir. A pessoa que diz, eu não sei o que fazer, eu estou pensando em fazer uma loucura. Aí eu pergunto, o que está dentro de você? Um buraco, um vazio, que foi ocupado pelas ideias do diabo, pelos pensamentos do passado, e você está abrindo a boca para dizer o quê? Que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir, porque a boca fala do que está cheio o interior. Jesus comia com as mãos sujas assim, né? E os discípulos e os fariseus hipócritas, legalistas, né? Sabe, tem gente que ela olha o cisco no olho do irmãozinho, né? Ai, tem um cisquinho no teu olho, você viu? Mas ela esquece, tem uma trave no olho dela, desse tamanho. E disseram, ele come com as mãos sujas, é impuro, ele é impuro. E Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que entra, Jesus falou, sai por lugares escusos. Mas o que sai, vem do coração. Por isso que quando a Bíblia diz assim, pesai o espírito. Eu só preciso de 1 minuto, conversando com a pessoa, para saber o que está dentro dela. Julgar é outra coisa. Avaliar o que está dentro da pessoa é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz em Isaías 11, não julgar no ver dos olhos, nem repreender no ouvido dos seus ouvidos. Por exemplo, há pessoas que não nos conhecem, mas no ver dos olhos acham-nos arrogantes. Mas não conhece. Não sabe a intenção do trabalho, não sabe a intenção do propósito. Mas julga no ver dos olhos e no ouvir dos ouvidos. Julgar no ouvido do ouvido é mais aquelas pessoas que são muito desconfiadas, né? Já é um reflexo de uma pessoa que não tem o espírito de quem? Que há um vazio, ela é desconfiada demais, tudo ela acha que estão falando dela. Se ela vê alguém, aqui fala cochichar? Com alguém, ela é insegura, literalmente insegura. Então ela já começa, está falando de mim, está falando de mim, está falando de mim. É aquela pessoa insegura, que é uma característica de uma pessoa que não é nascida de Deus. Então, ela já julga que estão falando dela, ela julga pelo ouvido o quê? Dos ouvidos, olha que ela não ouviu nada. Mas avaliar e pesar o espírito é diferente. Quando você começa a conversar com a pessoa, pelas palavras dela, você sabe o que está dentro daquela pessoa. Se ela tem a mente de Cristo, se ela tem o Espírito de Deus, ou se ela está vazia e cheia das ideias do mal, cheia desse mundo, vivendo na carne. Pessoa na carne é aquela pessoa que está entregue aos sentimentos. Então, andar em espírito, viver na carne é entregue ao pecado. Mas se pelo Espírito mortificardes a carne, caminhais para a vida eterna. Como com o Espírito eu mortifico a carne, pastor? Você tendo comunhão com as coisas de quem? Quando você medita e busca na palavra de Deus a direção, você está começando a andar em quê? Em espírito. Quando você abre um jejum para queimar a tua carne, que de repente é inclinada para determinadas fraquezas e determinadas cobiças, você está andando em quê? Em espírito. Quando você procura se envolver com as coisas de Deus, quando você se arrepende dos teus pecados, quando você reconhece os seus erros, quando você se entrega, enfim, quando você começa a obedecer a Deus, tu começa a andar em quê? Porque o oposto da carne é o espírito. E se a carne é a desobediência, é o pecado, é a negligência das coisas de Deus,
O oposto disso é a dedicação, é a entrega, é a obediência. Se você andar em espírito, tua carne vai ficar mortificada. Esse pecado que hoje, eu lembro que eu atendi uma pessoa, ela falou, pastor, mas as vontades, os desejos, é muito forte. Eu falei, é porque você está na carne, não está no espírito. Você alimenta mais a tua carne com coisas, pessoas, do que o teu espírito. Certamente você não ora, certamente você não jejuma contra esse desejo, certamente você não medita na palavra, certamente você não busca num livro que trata da vida espiritual, vencer determinadas fraquezas, tendências, vícios. Certamente você não obedece a Deus, e por não obedecer você não vai ter experiências. Como que eu vou ter experiência? Se Deus diz, trazei, se eu não trago, não sou fiel, não vou gozar da promessa. Se Deus diz, perdoar, se eu não perdoo, não vou provar do que o perdão é capaz. Eu só provo do que Deus tem para mim quando eu obedeço. É aí que eu vou tendo minhas experiências com quem? Não adianta eu viver na desobediência e reclamar do tipo de vida que eu vivo. Pastor, minha vida não acontece nada, minha vida não muda nem dentro nem fora, porque é o resultado da desobediência. Gente, não há como você obedecer, você andar em quê? Em espírito, e tua carne não começar a morrer. Eu não estou falando do corpo físico, as vontades. Quando tu está inclinado para as coisas de Deus, você perde o interesse para as coisas do diabo. Totalmente. Não significa que você não vai continuar sendo humano. A pessoa que tem o selo de Deus, ela recebeu a garantia de Deus, que ela se entregou, e a garantia para que ela viva nesse mundo blindada contra as investidas de quem? Do diabo. Então ela venceu a sua carne. Mas aí é que está. Aí vem a segunda coisa. Eu conquistei. Agora eu tenho o quê? Que me manter com o Espírito de Deus. Porque eu continuo no mundo. Eu continuo sendo tentado. O diabo continua sugerindo. Então agora eu tenho que me manter nesse caminho, que é o caminho de Deus.